gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar. No vídeo de hoje nós estamos aqui para realizar a leitura dos capítulos 35, 36 e 37 do livro Um Sopro de Neves Cinzas. Para a semana que vem, nós iremos ler os capítulos 38 e 39 do livro Um Sopro de Neves Cinzas. Já me contem aqui abaixo o que vocês estão achando da leitura. Passamos por alguns capítulos bastante tensos, né? Mas aos pouquinhos as coisas vão se encaixando, vão voltando ao normal. Logo no início aqui dessa leitura, a Claire decide, assim que ela volta de Brownsville, que agora ela vai pegar firme e vai voltar a viver a vida dela como antes. Vai tentar fazer com que as coisas voltem ao normal ali, pelo menos pra ela. Então, o primeiro passo pra isso é visitar a Marcely, já que a Marcely já estava de volta, já estava vivendo ali no seu chalé e ela ainda não tinha se encontrado com ela. Então, essa era a sua missão do dia, verificar como a Marcely estava. E ela relata aqui que assim que ela está pra adentrar ao chalé, ela começa a perceber que tem alguma coisa de errado. Não que estivesse algo de errado ali visivelmente, não, era aquele feeling médico, sabe? Ela fala que todo médico tinha essa sensação de que quando algo estava errado, mesmo que aparentemente estivesse tudo certo, eles sabiam, eles sentiam. E essa era a sensação. Tal qual era essa sensação que parecia que até as crianças estavam sentindo que tinha alguma coisa de errado. Já que as crianças que, como eu mencionei pra vocês anteriormente, eram super bagunceiras, super ativas, estavam sempre fazendo uma bagunça, nesse momento elas estavam todas ali ao redor da Marcely, parece que cuidando da mãe. A Marcely, assim, quando vê a Claire, já olha um pouco assustada pro rosto dela, mas a Claire nem dá chance da Marcely dizer qualquer coisa e já fala pra ela que tá tudo certo, que tá tudo bem, que são só hematomas, que ela está melhorando. E ela quer saber da Marcely. A Marcely estava bem? Estava tudo bem com ela? E aparentemente sim, gente. Parecia que com a Marcely estava tudo certo. Então a Claire já logo imagina que este algo de errado seja com o bebê. E ela rapidamente já coloca ali a mão sobre a barriga da Marcely pra ver se tá tudo certo, se o bebê está se mexendo. E pra surpresa da Claire, que imaginava que o bebê já estivesse morto, sim, o bebê dá um baita de um chute e a Claire já fica mais tranquila. Ela vai ouvir o coraçãozinho do bebê e percebe que os batimentos não estão como deveriam estar. Os batimentos estão mais lentos, com uma frequência bastante diferente do normal, e a Claire já liga ali o seu sinal de alerta. O German, que é um fofo, gente, cuida das duas irmãzinhas. Eu achei ele muito fofo nesse capítulo, levando as menininhas pro chalé da senhora Bug, orientado pela Marcely, na verdade, a levar as crianças pro chalé da senhora Bug. Mas o German, assim, um super irmão mais velho, cuidando das menininhas, ajudando a mãe. E a Claire já logo fala pra Marcely, sem cerimônia alguma, nós precisamos ir pra casa grande, porque esse bebê precisa nascer. E a Claire fala aqui pra nós que a Marcely estava tomada por uma tranquilidade absurda. A Claire diz aqui que mulheres em estado ali avançado de gestação, já nas vésperas de parir, geralmente são tomadas por uma calmaria excessiva. Então ela diz que isso é normal, mas ainda assim, diante do exame ali bem rapidinho que ela fez na Marcely, ela sabe que a situação não é tão tranquilizadora assim. Ela fala inclusive que quando ela foi escutar o coraçãozinho do bebê, ela levantou ali o vestido da Marcely e viu ali que ela tinha vários hematomas na barriga, gente, muitos. A Claire ainda fala, malditos, eles a chutaram. E nesse momento a Claire é tomada por uma raiva, mas que rapidamente dá lugar a outras sensações e sentimentos, já que a Claire está excessivamente preocupada com essa gestação da Marcely, com esse finalzinho de gestação da Marcely. Chegando na Casa Grande, né, na verdade no caminho para a Casa Grande, elas se deparam com o Ian, que é orientado pela Claire a buscar pelo Fergus. O Fergus estava sumido de casa há dias. A Marcely fala que se as coisas já não estavam boas para eles antes, agora, gente, depois desse atentado, estavam ainda piores. O Fergus estava se culpando muito por não ter estado lá pela Marcely quando ela precisava, né, por não estar desempenhando a sua função como deveria. Então ele se culpava demais e com isso ele se afastava ainda mais de casa, ainda mais da família. Então o Ian vai pela mata para procurar o Fergus, enquanto Claire e Marcely estão indo para a Casa Grande.
Vários cenários passam na mente da Claire, né, gente, o que é super normal, inclusive o cenário de uma possível cesariana, se fosse o caso. Mas a Claire tinha muita ciência dos riscos de uma cesariana. A Claire poderia conseguir salvar, sim, a vida do Henry Christian, na verdade do bebê, que até então não tinha nem nome, né, gente? Ninguém sabia se era um menino ou uma menina, eu já dando spoiler aqui antes de tudo. Mas a Claire, sim, poderia salvar a vida do bebê, mas a Marcely não iria sobreviver. A Claire cogita a possibilidade de usar o éter, mas era algo muito perigoso para uma cesariana, já que ela só havia utilizado o éter, e na verdade o seu propósito era esse, utilizar o éter para cirurgias rápidas, cirurgias pequenas, inclusive esse era o teste que ela tinha feito, né? Em momentos rápidos. Um parto cesáreo necessitaria de muito éter, de uma quantidade muito maior de éter, para que o efeito durasse por mais tempo, né? Então, será que daria certo? Será que a Marcely ia aguentar? E a Claire decide que, por enquanto, ela não ia ficar se preocupando com isso, ela iria se preocupar com o agora. Então, assim que eles chegam na casa grande, enquanto a senhora Bug está conversando com a Marcely, a Claire vai para o seu consultório, prepara ali uma maca para que a Marcely pudesse se deitar e também prepara, deixa bem escondidinho ali, abaixo de uma toalha branca, os seus materiais cirúrgicos, caso eles fossem necessários mais tarde. E ali, gente, acontece assim como nós vimos na série. A Marcely tinha muito medo de morrer, mas ela não externava isso, era algo que ela deixava apenas para ela. E o Jamie chega. O Jamie chega assim do nada, né? Vai até a Marcely, ele pergunta se tá tudo bem, o que tá acontecendo. E o Jamie sabia onde o Fergus estava. Então, rapidamente, o Jamie vai em busca do Fergus. Ele não estava longe e eles retornam mais tarde. Ian, Fergus e Jamie. Mas enquanto eles estavam ali na espera do Fergus, né? A Claire fala que a Marcely havia pedido um pedaço de papel. Ela escreveu uma carta para a mãe, bilhetes bem pequenininhos para os filhos. E uma coisa chamou a atenção da Claire, porque ela não escreveu nenhum bilhete para o Fergus. Então ela tinha muitas esperanças ainda de que quando o Fergus chegasse ali, ela estaria viva. E assim aconteceu, gente, graças a Deus, né? O Fergus, ele chega e encontra a Marcely naquele mesmo estado que nós vimos na série. Inclusive, esses diálogos aqui são muito parecidos. A Claire fica horrorizada quando o Fergus abaixa a blusa da Marcely, né? Pra tentar adiantar ali o trabalho de parto. Gente, é igualzinho aquilo que nós vimos na série, tá? O Fergus explica aqui pra Claire, né? O porquê disso adiantar o trabalho de parto. Que ele havia vivenciado essas cenas várias vezes no bordel em que ele foi criado. Então, ele ajuda aqui nesse trabalho de parto da Marcely. Eles precisavam induzir esse trabalho de parto, precisavam acelerar as coisas, porque o bebezinho, ele realmente não estava bem. Então, ele precisava sair ali da barriga da mãe o mais rápido possível. E logo após ali, né, o Fergus finalizar os seus trabalhos, Fergus e Marcely finalizarem os seus trabalhos, a Marcely realmente entra em trabalho efetivo de parto e o bebezinho nasce. A princípio, todos estavam muito felizes e muito eufóricos, então ninguém percebe que há algo de diferente com a criança, né? Todo mundo tá muito feliz e muito satisfeito. Até que o German, ele entra assim, gente, super afoito ali no aposento, querendo saber se o irmãozinho nasceu, se a irmãzinha nasceu, e era assim, um menino. E quando o German, ele olha pro menino, criança, né, gente, super espontânea, não tem jeito. Ele olha pro menino e já fala, olha, tem alguma coisa diferente com ele, o que que tá acontecendo? E é o Fergus quem olha pro filho e fala, ele é um anão. Ele fala em francês, mas é ele quem fala. Rapidamente, o Fergus, ele passa o nenê pro colo de alguém e ele sai do aposento, deixando até as portas abertas, a Claire diz pra nós. E aí, no capítulo seguinte, a gente fica sabendo aqui que o Fergus, ele sumiu por 3 dias depois do parto. Ele retornou pra Reed, teve uma conversa bem rápida com a Marcely, que ela não compartilhou com ninguém o conteúdo dessa conversa. E eles apenas concordaram no nome do bebê, que era Henry Christian, e rapidamente o Fergus desaparece de novo. E é nesse capítulo aqui, onde nós ficamos sabendo um pouquinho mais sobre a história do Ian, já que a Claire tá cuidando da Marcely. A Claire fala que ela não ousava deixar a Marcely sozinha, porque era algo bem claro que as conversas em relação ao nascimento do Henry Christian, de uma criança anã, estavam aumentando ali em Reed. Inclusive, a Claire fala aqui pra nós que o foco havia até mudado ali de direção. As pessoas não mais estavam falando sobre ela, agora só falavam
do bebezinho. Então a Claire não deixava a Marcely sozinha para que a Marcely não precisasse ouvir essas coisas. Ela já estava num momento muito fragilizada. Então a Claire fala para nós que ela só deixou a Marcely sozinha neste momento porque ela não estava muito bem sozinha. Ela estava com o Ian. O Ian, ele chega, pede para segurar o bebezinho nos braços. A Claire, vendo aquela cena, os primos, decide ir pro consultório fazer o que precisava ser feito por lá. Inclusive, ela fala que teve 15 minutos de pura paz, o que era muito estranho ultimamente, já que Marcely e as crianças estavam vivendo na casa grande por enquanto. Então ela apreciou esses 15 minutos, gente, de uma forma maravilhosa. E quando ela está retornando para conversar com a Marcely, ela escuta uma conversa da Marcely com o Ian, na verdade do Ian com a Marcely, quando ele conta para Marcely que ele teve uma filha. E é diferente porque na série quem escuta essa conversa é o Jamie, e lá na casa da Marcely, aqui não, eles estão ainda na casa grande e quem escuta é a Claire. A Claire fala que eles falavam tão baixinho que era quase inaudível. Ela quase não conseguia entender, mas ela conseguiu entender tudo que o Ian contou pra ela. E o Ian conta tudo pra ela aqui, gente, nesse momento. Como foi quando aconteceu da bebezinha morrer, que a Emily foi tirada ali do seu lado pelas mulheres, foi levada para uma casa onde somente as mulheres ficavam, e ele foi para a mata para falar com Deus, para interceder junto a Deus pela vida dessa criança, que ele já sabia, gente, lá no seu íntimo, que ela não estava viva, que ela já estava morta. E, gente, aqui a gente nem consegue sofrer tanto pelo Ian neste momento, porque o Ian passa por uma aventura que, gente, a DG é mestre pra colocar essas cenas, assim, de muita aventura, de muita adrenalina, nesses momentos aí que são mais tensos, né? O Ian tá na mata com o Rollo, e aí o Ian começa a perceber uma presença. Parece que ele tá sendo seguido por algo. Quando o Ian vai perceber, gente, ele está sendo seguido ali por uma matilha de lobos. Pelo menos era o que ele imaginava, gente. E aí o Ian já entra numa luta desenfreada e frenética pela vida. Era escuro, tava de noite, assim, gente, de madrugada quase já, né? Era muito escuro, a mata muito densa, e o Ian já estava assim, sem senso de direção. Ele já não sabia mais para que lado ficava a aldeia, já não sabia mais para que lado ele deveria ir, e ele começa uma correria que só ali na mata, tentando fugir desses lobos que cada vez mais estavam perto dele. Foi um negócio, gente, que assim, o menino tava de luto, já tava sofrendo ali, né? Na verdade, ele nem tinha certeza, ele tava de luto por uma suposição que ele tinha, estava preocupado com a Emily, que havia sido levada, ela estava sangrando no momento quando ela foi levada por essas mulheres, e ainda teve que lutar para sobreviver. Mas no amanhecer, ele consegue vencer essa batalha contra os lobos. O Rollo, gente, é peça fundamental aqui nesse momento, é graças a ele que o Ian sobrevive, tá? Então o Rollo, maravilhoso companheiro, protegendo a vida ali do Ian. E já pela manhã, um dos nativos que vivia na mesma aldeia que o Ian chega ali, encontra o Ian, né, e fala, ai, bela caçada sua. Que é quando o Ian percebe que, na verdade, não se tratava de uma matilha, mas se tratava de um casal. Aquela que estava ali diante dos seus olhos era a loba. E ela estava morta, gente. O Ian conseguiu sair vivo inteiro dessa. E esse amigo do Ian, né, esse amigo nativo do Ian, é quem conta pro Ian que estava tudo bem com a Emily e que ele poderia pegar a pele dessa loba para utilizar no seu filho, já que a filhinha havia sido toda enrolada para ser enterrada, algo do tipo. Então, naquele momento, o Ian sabia que a filha dele realmente não havia sobrevivido e que era uma menina. Ele até termina esse capítulo falando para Marcely, né? Fique tranquila, prima, porque o seu marido está de luto, mas acredite em mim, ele vai voltar. E já no finalzinho desse capítulo, gente, nós também temos... Gente, aguenta o coração, tá? É muita emoção, é emoção atrás de emoção. É o nascimento do Henry Christian, aí depois vem toda essa revelação do nascimento da filha natimorta do Ian. E agora nós temos esse diálogo que foi maravilhosamente interpretado pela Caitriona Balfe e pelo Caesar Dunboy lá na 6ª temporada da série, gente. Aquela conversa emocionante, onde o Fergus, ele expõe para Claire todos os seus medos e receios em relação ao seu filho. Gente, essa conversa aqui também tá idêntica ao que nós vimos na série. O Fergus, a Claire encontra o Fergus por acidente, ela foi até um celeiro ali para pegar algumas coisas. Era um celeiro que ninguém utilizava mais, inclusive ele estava até meio que desmoronando, e a Claire encontra o Fergus lá. E o Fergus conta pra Claire o que, na verdade, não era uma rejeição. Ele não estava rejeitando o Henry Christian de fato. Ele tinha medo pela vida do filho. Assim como nós vimos na série. Ele teve uma infância muito difícil, né, no bordel.
e conheceu pessoas que também tiveram vidas difíceis dentro do bordel, inclusive os anões. Ele conheceu alguns, sabia das peculiaridades dessas pessoas que atraíam pessoas curiosas que estavam em busca do exótico, e com isso a vida dessas pessoas nunca era uma vida boa, nunca era uma vida certa, elas sempre sofriam demasiado. E o Fergus temia pelo seu filho, né? E se eu não me engano ele fala isso pra Claire também na série, porque a Claire fala pra ele: pelo amor de Deus, Fergus, você não está supondo que eu ou Jaime vamos deixar que alguém faça alguma coisa contra o Harry Christian? E ele fala: não, eu tenho certeza que não, mas nós não estaremos aqui para sempre. Um dia a senhora não vai estar mais aqui, o Jaime não vai estar mais aqui, eu não estarei mais aqui, e o que há de ser dele? Porque ele será um anão para sempre. E, gente, o Fergus, ele sai ali do celeiro, deixa a Claire lá sozinha, sai até sem o seu gancho. Inclusive, nesse diálogo, o Fergus considera até a possibilidade de se prostituir para prover para sua família, caso fosse necessário. Ele fala: mas eu já estou velho e estou aleijado, né? Eu não consigo nem me prostituir para prover o dinheiro para minha família. Como é que eu vou sustentá-lo, sabe? Então, o Fergus, ele tá cercado de preocupações. A gente fica mais tranquilo quanto a isso, mas muito triste por toda a situação, né? O Fergus, ele deixa a Claire sozinha neste momento, e a Claire se sente assim, gente, a pior pessoa do mundo. Ela olha pro gancho do Fergus e fala: eu sou tão inútil quanto isso daqui. Porque ela não teve o que falar. Afinal de contas, o que ela falaria? Tudo que ela dissesse ali naquele momento não ajudaria, não melhoraria a situação. Então ela se sente uma completa inútil. E, gente, esse final de capítulo foi de doer o coração. Lá na série, o Fergus, inclusive, ele fala, né, de um conhecido dele, o Luke. Se eu não me engano, esse também era o nome do amigo dele na série. Então, se vocês quiserem ter um pouquinho mais de detalhes dessa cena, voltem lá no episódio, assistam, porque o diálogo deles ficou extremamente parecido aqui. Então, voltem lá para vocês terem uma noção de todo o detalhamento do Fergus aqui nessa cena. Mas, gente, foi de doer o coração, tá? Assim como na série, doeu o coração do lado de cá também. Capítulos muito fortes, né? De emoções muito fortes. E eu quero saber o que vocês acharam da leitura da semana. E, inclusive, se você chegou até aqui nesse vídeo, não deixa de comentar a hashtag aqui abaixo, hashtag Lobos de Inverno. Essa é a hashtag da semana. Quero saber quem tá ficando aí até o final dos meus vídeos. Isso me ajuda demais. Também te ajuda na hora de fazer um comentário. Assim, se você não souber muito bem o que você pode comentar no meu vídeo, porque o seu comentário é muito importante e me ajuda demais, só você comentar a hashtag, que já me ajuda muito e é super importante pro meu trabalho. Então comenta aqui, hashtag Lobos de Inverno, e eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!